Olá, bom dia para você nesta sexta-feira, 27 de maio. Mais uma semana terminando. Pode chegar, vamos juntos ficar bem informados. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nessa edição falamos sobre o reajuste aprovado para os planos individuais de saúde, que é o maior da história. Com relação ao teto na cobrança do ICMS, aprovado pela Câmara, Bolsonaro fala em vetar caso aquela compensação aos estados seja mantida. Nos destaques internacionais, forças russas estão perto de cercar as tropas ucranianas no leste. E ainda, promotoria conclui que jornalista da rede Al Jazeera foi assassinada por um soldado israelense. Os planos de saúde individuais ou familiares poderão subir até 15,5% este ano. De acordo com os dados da série histórica da ANS, iniciada em 2000, esse é o maior percentual de reajuste já aprovado. E ele será aplicado aos planos médico-hospitalares com aniversário no período de maio de 2022, ou seja, já está valendo, a abril de 2023, contratados a partir de janeiro de 1999. Em 2021, por causa da pandemia, tanto o uso de serviços médicos quanto os procedimentos, como cirurgias e exames, diminuíram. Por isso, não houve reajuste nos planos de saúde individuais. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que poderá vetar o projeto de redução da alíquota do ICMS se continuar do jeito como foi aprovado pela Câmara, compensando os estados pela perda da arrecadação. E as negociações continuam. O projeto de lei que cria alíquota única de 17% do ICMS para bens e serviços considerados essenciais já está no Senado Federal. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados com 403 votos favoráveis e apenas 10 contrários. Hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou que vai dar toda a atenção ao texto e que deve se reunir com governadores para evitar perdas financeiras nos estados. No entanto, ele ressaltou que a prioridade são os consumidores, que, na visão do senador, não podem pagar a maior parte do rombo fiscal gerado pela crise financeira. Os governadores têm todo acesso ao Senado, é a Casa da Federação, o Senado da República é a Casa da Federação, é a Casa dos Estados. Alguns já fizeram contato, eu estou inteiramente aberto para ouvi-los. Já conversei com o governador Ibanez do Distrito Federal, o governador do Rio, Cláudio Castro, e do Espírito Santo, Renato Casagrande, já me telefonaram hoje pela manhã também, retornarei a ligação, para a gente poder dialogar e encontrar um ponto comum e um ponto de equilíbrio. Na prática, os estados vão ter um limite máximo de cobrança sobre os combustíveis, gás de cozinha, energia elétrica, transportes e telecomunicações, itens que, pelo texto, são considerados primordiais para a população. O projeto acompanha uma determinação do Supremo Tribunal Federal de que bens e serviços indispensáveis não podem ter uma tributação superior ao de objetos considerados supérfluos. Por exemplo, a gasolina não pode ter um imposto mais caro do que o perfume. Apesar do amplo apoio da Câmara dos Deputados, os governadores não estão satisfeitos com a proposta, porque se cair a tributação, cai consequentemente a arrecadação. A perda nos cofres públicos seria de 100 bilhões de reais ao ano. Para este economista, o projeto é importante, mas precisa de mais debates. É importante reduzir impostos, sim, e é uma boa iniciativa. Mas temos que ver no conjunto, analisar não isoladamente um caso ou outro, ou fazer essas adaptações, considerando o produto agora essencial, né? Porque os estados têm compromissos, né? E também esses gastos dos estados ultimamente, com o pessoal, ficou congelado, né? Ele aumentou a arrecadação em função do aumento do próprio combustível. Ou seja, os estados eles têm um certo conforto agora, mas estão longe de equilibrar suas contas. Ainda segundo o presidente do Senado, o projeto de lei tem 2 caminhos. O primeiro deles é a análise das comissões, que devem fazer audiências públicas com especialistas e governadores. Mas pode ser que o tema também seja levado em plenário, sem o debate entre os parlamentares. A decisão vai ser tomada nos próximos dias. Nós não queremos impor sacrifício além da conta a nenhum ente federado ou nenhum personagem dessa história, nem estados, nem governo federal, nem Petrobras, mas todos têm que colaborar. Seria interessante olhar essa mudança sobre a égide da reforma tributária. Aí sim você iria, de alguma forma, contribuir de maneira positiva e de uma maneira equânime. E por falar em impostos, a arrecadação de impostos federais somou mais de 185 milhões de reais em abril.
Foi o melhor resultado para o mês em mais de 2 décadas. As informações foram divulgadas pela Receita Federal nesta quinta-feira. Em abril, o volume total de impostos e contribuições federais arrecadado no Brasil passou de 195 milhões de reais. O resultado corresponde a um aumento de 10,94% na comparação com abril de 2021. Também é o melhor resultado desde o ano 2000. Esse é o 4º recorde mensal consecutivo. No período acumulado de janeiro a abril de 2022, a arrecadação alcançou o valor de 743 milhões e 217 mil reais, que também é a maior dos últimos 22 anos para o período. De acordo com o Fisco, a alta pode ser explicada principalmente pelo crescimento dos recolhimentos, entre eles o RPJ, que é o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, e o CSLL, que é a Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Os dois totalizaram uma arrecadação de 48 milhões e 104 mil reais em abril. Um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação apontou dados, no mínimo, curiosos. Imagine você que só para pagar os impostos, as taxas, as contribuições exigidas pelos governos federal, estadual e municipal, nós brasileiros trabalhamos mais de 4 meses. Pois é, de acordo com o estudo, o valor pago em impostos representa 40,82% do rendimento médio do brasileiro. Então, atenção aos números. Se você recebe até R$3 mil por mês, acredite, você trabalhou 141 dias apenas para pagar impostos. É isso mesmo. E aos que recebem entre R$3 e R$10 mil mensais, o prazo vai até o dia 6 de junho para quitar os impostos. São 157 dias trabalhados. Agora, para o trabalhador que recebe mais de 10 mil, o ano praticamente começa a partir do dia 30 de maio. O uso do cartão de crédito cresceu no primeiro trimestre do ano e impulsionou o aumento do número de endividados no país. A repórter Maria Clara Leite traz para a gente os detalhes. O aumento no uso do cartão de crédito nos 3 primeiros meses de 2022 foi de pouco mais de 42%, em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse meio de pagamento movimentou mais de 470 bilhões de reais no primeiro trimestre. O problema é que é justamente o cartão de crédito o principal motivo do endividamento das famílias brasileiras. Eu conversei com o economista Joel Sampaio, que analisou os números divulgados pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Acompanhe. Cartão de crédito é um instrumento muito utilizado pelas famílias brasileiras, por fácil aceitação e também controle em termos de moeda em circulação. O desafio que o cartão de crédito traz é exatamente a sua facilidade de uso, ou seja, por ter fácil aceitação e muito fácil acesso nos bancos e instituições financeiras, ele acaba trazendo uma facilidade que pode se tornar aí um desafio para as famílias, aumentando o endividamento e trazendo aí um custo adicional com o pagamento dos juros. Importante lembrar que, no cenário de pandemia, de crise econômica e também de alta inflação, com a perda de renda das famílias, o cartão de crédito ele ganhou uma importância ainda maior no orçamento. Então, esse controle ele se torna ainda mais importante nesse cenário para que as famílias possam ter, aí sim, um bom uso do cartão de crédito que pode facilitar, principalmente hoje, a aquisição de bens e serviços essenciais para as famílias brasileiras. O problema é que o cartão de crédito tem os juros mais altos, um dos juros mais altos, né? Portanto, se a pessoa perde o controle, vira uma bola de neve. Exatamente. O cartão de crédito ele tem taxas de juros muito altas. Os juros cobrados no cartão de crédito, no crédito rotativo, são um dos juros mais altos do sistema financeiro, e aí as famílias precisam ter esse cuidado na hora de utilizá-lo, porque senão pode virar uma bola de neve impagável. E se tiver uma dívida com cartão de crédito, a saída é negociar com o seu gerente, com a sua gerente, para conseguir fontes alternativas de financiamento muito mais acessíveis e baratas do que o crédito rotativo. Tá certo, Joelson. Obrigada pela análise e também pelas dicas.
E ainda falando sobre o bolso do brasileiro, 4 em cada 10 reajustes salariais ficaram abaixo da inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor de janeiro a abril deste ano. Essa é a conclusão do levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. E a proporção dos reajustes que ficaram iguais à inflação foi de 31,6%. Já os resultados acima do índice inflacionário equivalem a 27,6%. E olha só, o final de semana será marcado por aumento nas temperaturas e pancadas de chuva, principalmente entre o sudeste e nordeste do país. E como é sexta-feira, vamos conferir a previsão do tempo para hoje e também para o final de semana em algumas cidades do país. Começando por São Paulo. Hoje a máxima prevista para a capital paulista é de 26 graus. No final de semana as temperaturas devem aumentar um pouquinho. No sábado a máxima é de 27 e no domingo 28 graus, com previsão de chuva moderada a qualquer hora do dia. Em Aracaju, Sergipe, o tempo vai ficar instável, com previsão de chuva forte ou moderada durante todo o final de semana. Hoje a máxima para a região é de 29 graus. No sábado, a temperatura pode chegar a 29 graus e no domingo, apesar da chuva, ela pode alcançar os 30 graus. E em Brasília, o tempo vai ficar firme hoje, com máxima de 27 graus. No final de semana, a temperatura pode aumentar um pouquinho, podendo chegar a 28 no sábado e 29 no domingo. E você vai ver a seguir, forças russas estão perto de cercar as tropas ucranianas no leste. E ainda, promotoria conclui que jornalista da rede Al Jazeera foi assassinada por um soldado israelense. Nós voltamos já. E seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu que já dura 93 dias. E nesses mais de 3 meses de ofensiva, a Rússia abandonou seu ataque à capital Kiev. E agora tenta se consolidar na região industrial oriental de Donbás, onde apoia separatistas desde 2014. Milhares de soldados realizam ataques de 3 lados na tentativa de cercar as tropas ucranianas em Severodonetsk e Lysychansk. Analistas militares veem a batalha pelas duas cidades como um potencial ponto de virada na guerra, agora que a Rússia redefiniu seu principal objetivo agora de capturar o leste da Ucrânia. E como uma forma de negociação, o presidente russo prometeu ajuda no combate à crise alimentar no Ocidente se os Estados Unidos e a União Europeia suspenderem as sanções impostas a Moscou. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira que seu país ajudará a superar a crise alimentar causada pelo bloqueio às exportações de grãos russos e ucranianos se os países ocidentais suspenderem as sanções contra Moscou. A Rússia está pronta para dar uma contribuição significativa para superar a crise alimentar graças à exportação de cereais e fertilizantes, desde que o Ocidente suspenda as restrições adotadas por razões políticas, disse Putin. O presidente russo teve uma conversa telefônica com o chefe do governo italiano, Mario Draghi. Ainda de acordo com o Kremlin, a iniciativa da ligação partiu do governo italiano. Putin chamou as acusações ocidentais de que Moscou está bloqueando as exportações de grãos ucranianos de infundadas. Com uma inflação recorde e, consequentemente, muitas famílias em situação de necessidade, o Reino Unido anunciou uma medida excepcional para tentar ajudar os desfavorecidos. Um pacote de 15 bilhões de libras, mais de 90 bilhões de reais, para ajudar as famílias mais desfavorecidas a enfrentar a crise do custo de vida. A medida foi anunciada nesta quinta-feira pelo governo britânico e vai ser parcialmente financiada por um imposto excepcional sobre gigantes energéticos. O Reino Unido registra uma inflação recorde nos últimos 40 anos, de 9% em abril e que deve superar em muitos 10% no final do ano.
A situação é resultado da reativação econômica após os confinamentos e a disparada nos preços da energia pela guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo, gigantes do setor como BP e Shell tiveram seus lucros impulsionados pelo aumento de preços do petróleo e gás. A expectativa é arrecadar cerca de 5 bilhões de libras no próximo ano a partir do imposto temporário de 25% sobre os lucros energéticos das empresas de petróleo e gás. Em troca, as companhias vão ser beneficiadas com uma redução fiscal quase dobrada para seus investimentos. De acordo com uma pesquisa do YouGov, 1 em cada 5 britânicos diz que luta ou não consegue sobreviver, um aumento de 12 pontos percentuais em relação a maio de 2021. China e Rússia vetaram na ONU a proposta dos Estados Unidos para endurecer as sanções contra a Coreia do Norte após os lançamentos de mísseis balísticos. Os 13 membros restantes do Conselho de Segurança votaram a favor do texto, que previa uma redução das importações de petróleo bruto e refinado por Pyongyang. Nos bastidores, vários aliados de Washington lamentaram sua insistência em submeter algo à votação, sabendo que China e Rússia se oporiam com seu direito ao veto. Para os americanos, é pior não fazer nada e deixar que os testes norte-coreanos prossigam sem reação do que o cenário de 2 países bloqueando a resolução, explicou um embaixador que não quis ser identificado. Os lançamentos de mísseis balísticos são uma ameaça à paz e segurança para o conjunto da comunidade internacional, disse antes da votação a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield. Segundo o exército da Coreia do Sul, o vizinho testou um suposto míssil intercontinental em uma série de 3 disparos. A ação era esperada durante a visita do presidente americano Joe Biden ao continente asiático. De acordo com o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, foram lançados pelo menos 3 mísseis a partir da região de Sunan, na capital norte-coreana, Pyongyang, de onde foi executada grande parte dos últimos testes armamentistas do país comunista. A polícia do Texas foi criticada por ter demorado demais para intervir na escola, onde o adolescente matou 21 pessoas, entre elas 19 crianças. Nesta quinta-feira, a esposa do príncipe Harry, Meghan Markle, foi até a cidade para prestar homenagem às vítimas. Foi o ataque a tiros em uma escola mais letal em uma década nos Estados Unidos. Segundo vídeos e várias testemunhas, os pais aguardavam desesperados na terça-feira para que a polícia agisse, enquanto o jovem de 18 anos, identificado como Salvador Ramos, executava um massacre em uma sala de aula. Diante da enxurrada de perguntas sobre a ação da polícia, Victor Escalon, do Departamento de Segurança Pública do Texas, disse durante coletiva de imprensa que os investigadores ainda trabalhavam para reconstituir o que ocorreu exatamente. A polícia entrou na escola, mas recuou por causa dos tiros e pediu reforços. Uma equipe tática com agentes da patrulha fronteiriça dos Estados Unidos entrou e matou o atirador aproximadamente 1 hora depois, disse o chefe de polícia. Além dos 21 mortos, 17 pessoas ficaram feridas, incluindo 3 policiais. Nesta quinta-feira, Meghan Markle, mulher do príncipe britânico Harry, viajou à pequena cidade de Uvalde para prestar homenagens às vítimas do ataque. Agora a gente fala sobre a morte da jornalista da rede Al Jazeera, que foi assassinada com um tiro na cabeça. A promotoria palestina concluiu que a bala foi disparada por um soldado israelense com um fuzil de precisão americano. A conclusão foi apresentada nesta quinta-feira pelo Ministério Público palestino, depois de analisar os eventos ocorridos em 11 de maio na Cisjordânia ocupada. Isso foi confirmado pelo tipo de arma usada, uma Ruger Mini 14, com um tipo de munição penetrante e a distância de disparo que variou entre 170 e 180 metros de onde se encontrava Abu Akleh, que estava em uma área aberta onde não há obstáculos à visão. A jornalista palestina-americana usava um colete à prova de balas com imprensa escrito e um capacete de proteção ao cobrir uma operação militar israelense no campo de refugiados de Jenin. Outro jornalista ficou ferido com outra bala que o promotor disse ter vindo do mesmo fuzil, bem como 3 projéteis que atingiram uma árvore perto deles. De acordo com uma investigação preliminar israelense, é impossível determinar por enquanto a origem do tiro que matou a jornalista. Israel rejeitou os pedidos de uma investigação internacional, argumentando a seriedade de seus processos legais domésticos, enquanto a autoridade palestina se recusou a cooperar na investigação israelense. Ainda nos destaques internacionais, o traficante de drogas do Clã do Golfo foi morto em Bogotá. Conhecido como Matamba, ele havia fugido de uma prisão colombiana em março, enquanto a justiça avaliava sua extradição para os Estados Unidos.
O ministro da Defesa, Diego Molano, informou que o criminoso foi abatido em confronto durante uma operação da polícia e do Ministério Público no município de Bolívar, no norte do país. Considerado o elo do clã com o cartel mexicano de Sinaloa Nova Geração no Pacífico colombiano, Matamba fugiu de uma prisão em Bogotá em 18 de março, supostamente com a cumplicidade da guarda penitenciária. Após a fuga, as autoridades ativaram um comando para capturá-lo com a ajuda do governo dos Estados Unidos e da agência antidrogas. O governo estava oferecendo o equivalente a $500 mil por informações sobre o paradeiro de Matamba. Na Colômbia, Matamba era acusado de associação criminosa com fins de homicídio, extorsão e porte ilegal de armas. O traficante fez parte da guerrilha comunista antes de trocar de lado e se juntar aos paramilitares de extrema-direita, arqui-inimigos dos insurgentes. E agora a gente volta a olhar aqui para o Brasil, porque a síndrome respiratória grave causada pelo SARS-CoV-2 apresentou tendência de alta em 20 capitais do Brasil. Os dados foram divulgados pela Fiocruz. A Fundação informou que houve um sinal contínuo de aumento dos casos de Covid-19 em todas as regiões do país. Desde 2020, a síndrome respiratória aguda grave ajuda no monitoramento da pandemia. Nos momentos mais críticos da doença, o número de mortes chegou a 98% e, atualmente, 84% dos óbitos estão associados ao SARS-CoV-2, considerando as últimas 4 semanas. Segundo o órgão, das 20 capitais analisadas, 18 apresentaram crescimento nas últimas 6 semanas, como a Bahia, o Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Também foram detectados casos de influenza A no Rio Grande do Sul. Já nas crianças de até 4 anos, o vírus sincicial respiratório, o rinovírus, o SARS-CoV-2 e o metapneumovírus estão em predominância no país. E os números têm chamado a atenção. Dados do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo indicam que entre os dias 11 e 26 de maio foram contabilizados 121 diagnósticos em apenas 15 escolas do estado, entre professores, alunos e funcionários. Uma média de 8 casos de Covid por escola. Vamos dar uma olhada nos últimos registros sobre a pandemia aqui no Brasil. O Brasil confirmou mais 143 mortes por Covid-19 em 24 horas. São 666.180 óbitos pela doença desde o início da pandemia. Também foram registrados 33.910 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.880.512 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 107 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de estabilidade, com uma variação de 0% em relação a 2 semanas atrás. A média de casos na última semana foi de 18.327 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de estabilidade, com uma variação de 9% em relação a 2 semanas. E o assunto agora é a vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 439.488.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,67% da população, enquanto 77,76% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chegam a 44,60% dos brasileiros. E essa edição fica por aqui mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Kleber Werneck chega com mais informações para você. E à 1 da tarde, desta vez, eu e ele esperamos por você. Até lá!